Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nesta reflexão, nesta homilia, eu quero tomar a primeira leitura da missa de hoje, retirada do primeiro livro dos Reis. Na verdade, a primeira leitura da missa de hoje é um pequeno pedaço, não é? Pouquíssimos versículos, 4 versículos apenas, que são retirados do capítulo 8º do primeiro livro dos Reis. E eu trouxe aqui a Bíblia só para nós entendermos um pouquinho o contexto dessa leitura, e entendendo o contexto, compreender melhor o que a leitura de hoje nos pede. Então, eu vou ler só um pedacinho também aqui na Bíblia, mas todo o capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, ele fala sobre o templo, não é? Deus havia pedido que se construísse uma casa para ele, um lugar onde o povo pudesse rezar, um lugar onde o povo pudesse dele se aproximar, ali fazer as suas orações, ali fazer as suas ofertas, fazer os seus holocaustos, fazer os seus sacrifícios. Deus havia feito esse pedido, e Salomão, então, ele acolhe, evidentemente, esse pedido, e ele constrói o templo. E a primeira coisa que ele faz quando ele constrói o templo, ele leva a arca da aliança para o templo. Nós sabemos que a arca da aliança era aquele móvel sagrado para os judeus. Para nós não, hoje para nós não. É até uma coisa absurda, é um absurdo que hoje tem comunidades católicas que colocam o Santíssimo numa arca. Não pode. E isso é algo muito protestante, não é católico. Isso para nós não é católico, porque para nós a arca é o sacrário. É o sacrário. Para nós a arca da aliança que carregava as tábuas da lei é uma imagem de Nossa Senhora. A Virgem Maria para nós é a verdadeira arca, que carrega quem, nos dá quem, Padre Sérgio? O seu próprio Filho, que é a palavra de Deus viva. Mas hoje a gente quer imitar os judeus, quer imitar os protestantes, e a gente coloca o arco. Inclusive, eu posso até falar porque isso é público, né? A TV Canção Nova, que faz até um bom trabalho de evangelização, mas a TV Canção Nova, há um tempo estava fazendo isso, colocando o Santíssimo numa espécie de arca. Não, o Santíssimo fica no altar, que também representa o próprio Cristo, não numa arca. Porque isso é o que, Padre Sérgio? Isso é uma ideia do Antigo Testamento, e isso também hoje é uma ideia o quê? Protestante. Eu, por exemplo, né, como eu estudei Bíblia, evidentemente, né, eu gosto muito do povo judeu, né, tenho uma grande admiração pelo povo judeu, gosto muito de Israel. Se eu pudesse até, eu moraria na Terra Santa, só por causa do estudo da Bíblia, eu moraria na Terra Santa. Também é um lugar santo, né, um lugar onde Nosso Senhor, evidentemente, nasceu e viveu. É muito comum, lá se vende como souvenir, não é? A arca da aliança, por exemplo. Eu tenho uma arca da aliança até muito, muito bonita, foi um presente que eu ganhei de uma religiosa, não é? Quando eu fui lá eu não comprei, às vezes que eu fui lá, mas o fato é que eles vendem como souvenir. Mas para nós, a gente pode até respeitar aquele símbolo judaico, etc, mas para nós aquilo não tem valor sagrado. É bom que saibamos disso, mas no Antigo Testamento, a Arca da Aliança era aquele móvel que continha o quê, Padre Sérgio? Que continha as tábuas da lei, não é? Ou seja, os mandamentos de Deus, da lei de Deus. Ali também na arca continha, segundo a tradição, a vara de Arão, a vara de Moisés estava ali também, e um pouquinho também do maná, que foi aquele milagre realizado no deserto, onde o povo estava com fome,
e Deus fez chover lá o pão do céu, o maná. Então, eram esses elementos que estavam na arca. E na arca, ninguém podia tocar nela a não ser o sacerdote. Só o sacerdote tocava nela. Tanto é que para carregar, como era um móvel pesado, de madeira de lei, nas 4 pontas da arca tinha uma argola. Se enfiava ali um pau, uma vara, uma haste, e os homens carregavam a arca. Tem a famosíssima história, né, de Asa, lá também no livro dos reis, não é? No livro de Samuel, livro dos reis, não é? Que Asa, ele toca na arca e ele morre imediatamente, porque não devia tocar na arca. Mas o fato é que Salomão, ele constrói o templo, constrói aquele lugar chamado Santo dos Santos, que para nós seria hoje o altar do presbitério. E no Santo dos Santos só entravam os sacerdotes para fazer as orações, para oferecer o incenso, para oferecer os sacrifícios. Só o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e a arca ficava guardada lá, justamente no Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, somente o sacerdote. Vejam, no rito antigo até hoje é assim. No rito antigo, no rito novo não é? Por isso que banalizou muita coisa. Aí você vê, por exemplo, hoje, padre colocando, com todo respeito, não é? Líderes de outras religiões em cima do altar, junto com ele, como se estivesse ali celebrando com ele. Você vê esses abusos aí que nós cometemos, padres dançando em cima do altar, ou pessoas pulando. Não é só um lado não, viu? Tem outro lado também, o lado espiritualista, de pessoas pulando, fazendo algazarra da igreja, fazendo trenzinho na igreja. Isso é muito comum no grupo de oração, enquanto carismático também. Não é só outro lado não, tem esse lado de cá também. Fazer trenzinho na igreja, fazer correria na igreja, fazer gritinho na igreja. Não, gente, não. É por isso, já falei aqui várias vezes, que em um determinado momento, o grupo de oração, por exemplo, da renovação carismática, era pedido que não se fizesse na igreja, se fizesse no salão, se fizesse em outro lugar. Por quê? Para que, se tivesse alguma manifestação ali, sei lá, como eu acabei de dizer, né, de pulo, de grito, de etc, etc, não fizesse na igreja. Por quê? Porque fazendo isso na igreja, a gente perde o respeito pelo espaço sagrado. Porque a gente copia o modelo do mundo. Ah, padre, mas é para Deus. Não, a questão aqui não é essa não. A questão aqui é que aquele gesto, ele não é apropriado com o quê? Com a igreja. Então, no rito antigo, só quem sobe no altar é o sacerdote. Por quê? Porque aqui é o lugar do mistério, é o lugar do sacrifício de Cristo, é o lugar da entrega de Cristo. Por isso que nas igrejas antigas se tinha aqui mesmo tinha, não é? Aquele gradil, porque só quem subia era quem? Tanto é que no rito antigo não tem ministro, por exemplo, extraordinário da comunhão. Não tem. No rito antigo não tem não. Só quem distribui a comunhão é o padre e o diácono. Tem também o subdiácono também no rito antigo. Também o subdiácono. Mas não é como no rito novo. Não estou dizendo que está errado o rito novo, não. É o rito agora ordinário da igreja. Mas o fato de fazer essa concessão, essa abertura, foi o que causou o quê? Essa confusão que nós temos hoje. Total desrespeito. Como eu acabei de dizer, aí um padre, com todo respeito, coloca aqui no altar uma mãe de santo do lado dele. Ou quando não faz isso, o padre fica pulando no altar. Isso é desrespeito, gente. Isso é desrespeito. Como é que depois o povo vai respeitar a casa de Deus? Como é que eu vou fazer trenzinho? Veja, as crianças, não é? Eu tenho muita paciência com crianças, mas os pais também desde cedo, quando trazem as crianças para a igreja, não pode deixar a criança correndo para lá e para cá. A criança está agitada, sai um pouquinho com ela, mas não demora muito não, para você não perder a missa, volta. E vai ajudando a criança a entender desde cedo que o espaço da igreja é um espaço o quê? Sagrado. É um espaço sagrado.
não é para conversa. Se quer conversar, vai conversar lá fora, não é na igreja não. Aqui é lugar de silêncio, de oração. Quando eu estiver numa liturgia, tem horas que eu vou cantar, tem horas que eu vou sentar, que eu vou levantar, mas fazer tudo isso com aquele espírito de quê? De reverência, de adoração, reconhecendo o ambiente onde nós estamos, que é a casa de quem? De Deus. Então reparem, Salomão, ele constrói o templo e a primeira coisa que ele faz é levar para o templo a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Isso era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança, quando Deus manda construir, ela vai à frente do povo, porque é Deus quem deve conduzir o quê? O povo. Quando não tinha templo, quando o povo chegava em um lugar, armava logo um acampamento e armava um lugar próprio para a Arca da Aliança, porque era a presença de Deus no meio do povo. Então eu quero ler aqui um trechinho, que são os versículos antes da leitura de hoje, que é a leitura da missa. O rei Salomão voltou sua face e abençoou toda a assembleia, depois que a arca foi conduzida para o templo. Toda a assembleia de Israel se mantinha de pé, e ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que com sua boca falou a meu pai Davi, e com sua mão realizou aquilo que falou. Desde o dia em que fiz sair do Egito meu povo Israel, não me escolhi cidade alguma dentre todas as tribos de Israel para construir ali uma casa para meu nome, mas escolhi Davi para governar meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, pretendeu construir uma casa para o nome do Senhor Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: pretendeste construir uma casa para meu nome, e fizeste bem ao pretender isso. Contudo, isso aqui é Deus falando, Salomão falando, é uma oração. Contudo, Deus disse a Davi: tu não construirás a casa, mas teu filho, saído de teus rins, esse construirá a casa para meu nome. O Senhor realizou a promessa que falou. Eu sucedi meu pai Davi, assentei-me sobre o trono de Israel, como o Senhor me havia prometido, e construí a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E nela destinei um lugar para a arca, que contém a aliança que o Senhor concluiu com os nossos pais quando os fez sair do Egito. Então vejam, Davi havia desejado construir o templo, mas Deus disse a ele: não será você que vai construir. Quem vai construir uma casa para mim, para o meu nome, será o teu filho. Salomão, então, ele constrói a casa de Deus, ele constrói o templo, e como ele mesmo diz, ele leva para o templo a arca que contém o que? A aliança de Deus. A aliança de Deus são o que, Padre Sérgio? Os mandamentos. A aliança aqui é uma referência às tábuas da lei, que contém os mandamentos da lei de Deus. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é uma primeira coisa para nós, para que nós entendamos. Hoje, a lei de Deus para nós, a lei de Deus, a palavra de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus para nós. Então, quando a gente vem ao templo, é bom que entendamos isso, porque precisamos entender. Eu não venho por causa de mim, eu venho por causa dele.
Não é por causa de mim, é por causa dele. Isso parece algo óbvio, mas não é não. Eu já disse aqui, em várias pregações, que podemos ser sim atraídos a Deus por motivos errados. Por exemplo, nós estamos com uma dificuldade. Padre, eu devo buscar a Deus? Devo. Mas quando eu buscá-lo, quando eu estiver com Ele, esse motivo deve ser o quê? Purificado. Porque eu não vou buscar a Deus para resolver os meus problemas simplesmente, como muitos prometem por aí. Se a motivação for somente essa, é uma motivação muito perigosa. Porque eu posso resolver meu problema e depois o quê? Ir embora. Ou me comportar como pessoas que nós conhecemos, que até gostamos e amamos e queremos bem, e que só procuram a gente quando está em alguma dificuldade. Nós temos que ajudar se pudermos, mas lá no fundo do nosso íntimo, eu já dei várias vezes esse exemplo aqui, a gente diz assim: eu gosto muito de fulano, eu quero muito bem a fulano, e sempre que eu puder, eu vou ajudar fulano. Porém, fulano só me procura quando tem alguma dificuldade. Muitos fazem assim também com Deus. Não buscam Deus por Ele mesmo, porque Ele é Deus, mas buscam a Deus para resolver os seus próprios problemas. E essa não pode ser a primeira motivação. Eu posso até buscar por isso, movido por isso, mas depois, essa busca, se foi por esse motivo, ela precisa ser purificada, porque eu preciso buscar Deus por Ele mesmo. Pois bem, então Salomão coloca lá no templo construído por ele a arca que contém as tábuas da lei. Aqui, repito, é uma referência, meus irmãos e minhas irmãs, fundamental. Quando eu vou à casa de Deus, eu não vou primeiramente por causa de mim, eu não vou primeiramente para solucionar os meus problemas, eu não vou primeiramente para aliviar as minhas dores, como muitos prometem. Certamente que isso vai acontecer, mas isso só vai acontecer se eu buscar a quem? A Deus. Como dizia o Salmo de domingo: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque Ele conforta os corações. Louvai o Senhor. Louvai o Senhor não porque está indo tudo bem na minha vida. Louvai o Senhor não porque eu não tenho nenhum problema agora. Louvai o Senhor porque tudo está dando certo. Não. A palavra de Deus simplesmente pede: louvai o Senhor porque Ele é bom. Se não colocou aqui nenhuma condição, é porque eu devo louvá-lo e buscá-lo em todas as condições, em todas as circunstâncias. E o buscando, como temos aprendido aqui, se o buscamos de coração sincero por Ele mesmo, nenhuma graça necessária para o nosso bem nesta vida e sobretudo da outra, na vida eterna, nenhuma graça nos faltará. Então, Salomão constrói o templo, leva a arca da aliança para lá, que representa a presença do próprio Deus. E agora, a leitura de hoje. A leitura de hoje são apenas 4 versículos. Poderia aqui continuar todo o capítulo 8º, porque, repito, todo o capítulo 8º fala da construção do templo e qual a finalidade do templo. Pois bem, os 4 versículos, meus irmãos e minhas irmãs, ou melhor, os 6 versículos da primeira leitura da missa de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8º, versículos 22, 23 e 27 a 30. Salomão, ele insiste aqui na leitura em dizer que a casa de Deus é casa de quê? De oração. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor. Olha, diante do altar, que para nós é Cristo, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus de Israel. Ele está consagrando o templo, é uma consagração do templo. Não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra?
Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos, ele é humilde, esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu. Escuta-os e perdoa. Ou seja, com outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, Salomão está abençoando o templo por ele construído, humildemente está dizendo que Deus é muito maior do que aquele templo, e de fato é. Nenhuma construção humana, ainda que represente Deus, é maior do que Deus. Por exemplo, a igreja, ela só existe unida a Cristo, não é? Se não estiver unida a Cristo, a igreja é apenas um prédio, não é? É apenas um prédio. A igreja precisa ser um sinal de Cristo, e ele insiste, não é, que os olhos de Deus estejam ali, que estejam abertos dia e noite, e quando ele e o povo rezarem, que Deus os escute. Ou seja, aqui é uma alusão claríssima de que a casa de Deus é casa de quê? De oração. É lugar para encontrar a quem? A Deus. Não é para encontrar os irmãos, isso é consequência. Não é para encontrar nem mesmo o sacerdote, é para encontrar a quem? A Deus. Vejam, meus irmãos, tudo que a igreja faz, sobretudo a missa, a pregação da palavra de Deus, a instrução da fé, os ensinamentos, tudo que a igreja faz, temos aprendido aqui, é para nos unir a quem? A Deus. Outras coisas também podem nos unir, mas o essencial é isso. Eu venho para encontrar a Deus, para me unir a Ele. No caso de nós hoje, nós já aprendemos que a missa, nosso Senhor se oferta no Espírito ao Pai, Ele se entrega no Espírito ao Pai, em cada missa, o sacrifício da cruz é renovado, e eu sou chamado a quê? A me oferecer com Ele a Deus, a oferecer a minha vida, a oferecer a minha casa, a oferecer a minha família, a oferecer minhas alegrias, sim, a oferecer minhas dores, mas na oferta dEle, que é a oferta, que é o sacrifício, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. E veja, o dia que nós de fato entendermos isso, meus irmãos e minhas irmãs, não só vamos viver a missa melhor, a Eucaristia melhor, como a missa será muito fecunda no nosso dia a dia. Mas é claro, se a gente vem hoje, e isso não é colocado em destaque, se a gente vem hoje, aí o que a gente olha mais é a performance do padre, quase que um show, do que a própria missa. A gente olha a performance do padre, se ele cantou, se ele deu cambalhota, se ele foi na assembleia, se ele fez brincadeirinhas que não cabem dentro da missa, e vocês gostam, não é? Se ele contou piadinha. Pelo amor de Deus, gente, acordem, não se deixem enganar, não. Vocês já têm pelo menos, e nos esforçamos aqui para ensinar, você já tem algum conhecimento para não cair nessa. Pelo amor de Deus. É por isso que o povo, no geral, não tem respeito pela casa de Deus. Acho que pode fazer qualquer coisa. Se nós mesmos não respeitamos. Como eu disse, ao invés de se centrar naquilo que é essencial, a gente fica centrado na performance. Repito, gestos que não comportam na liturgia,
orações que não fazem parte da liturgia, brincadeiras que não fazem parte da liturgia, e assim por diante. Mas lembremos que Nosso Senhor, não é? Inclusive essa passagem está nos 4 evangelhos, né? É uma das poucas passagens que estão nos 4 evangelhos, uma das poucas que está nos 4 evangelhos, mas está no início do evangelho de São João, e nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, está colocado no finalzinho, no mesmo contexto ali da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo. Jesus, ele entra no templo, nós conhecemos a passagem, ele entra no templo, ele faz um chicote de cordas e ele começa a expulsar do templo todos que estavam ali pelos motivos errados. Olha, se fosse hoje, meu Deus do céu, para não falar dos outros, né? Se fosse hoje, eu não sei se eu estaria aqui celebrando essa missa agora. Isso aqui eu estou dizendo para que nós nos convertamos ainda mais. Nosso Senhor, ele toma um chicote e ele começa a expulsar. E ele diz assim: vocês transformaram a minha casa no covil de quê? De quê? Ladrões. Não entendamos aqui ladrões somente aqueles que furtam, não. Ladrões aqui são aqueles que tiram Deus do centro. Ladrões aqui são aqueles que não obedecem a Cristo. Ladrões aqui são aqueles que não obedecem à igreja, não obedecem à liturgia, que querem fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele expulsa e ele cita o profeta Isaías, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Sobretudo o sacrifício, que tem um rito inspirado pelo Espírito Santo, para nos levar para quem? Para Deus. A minha casa é casa de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, não façamos da casa de Deus um lugar de baderna. Me desculpa essa palavra um pouco mais simplória. Não façamos da casa de Deus uma feira livre. Entre com piedade, com silêncio. Olha, semana passada, né, eu passei alguns dias fora, estava viajando. E claro que quando eu viajo eu sempre celebro, né? Eu estava hospedado em um lugar que tinha igreja, evidentemente, mas como é um lugar antigo, histórico, não é? Eu fui algumas vezes à missa, participar como fiel mesmo, não é? Participar como fiel. E mesmo é um lugar que muita gente visita, não é? Mesmo a igreja tinha na entrada e também colocada em alguns lugares que todos podiam ver, não é? É um pedido, não é? Ali que as pessoas fizessem, entrassem, visitassem, mas fizessem o quê? Silêncio. Um lugar de oração, a casa de Deus. Não é que as pessoas não esquecessem disso, não é? Porém, teve um dia que eu fui à missa, estava sentado bem no fundo e tinha um grupo de senhoras, né? Senhoras com celular, tirando foto e não sei o quê, não é? E a missa acontecendo e elas conversando, né? Então eu educadamente disse assim: senhoras, está acontecendo a missa. Falei, sem nenhum medo. Fui gentil, fui educado. E ela disse assim: e quem é o senhor? Eu disse: eu não sou ninguém, mas está acontecendo a missa e vocês estão desrespeitando a missa e a casa de Deus. Elas saíram dizendo: é cada coisa, é cada uma, não é? Um Zé ninguém desse querendo me ensinar. Elas não me conheciam, né? E eu também não disse quem era, evidentemente. Mas elas saíram dizendo assim mesmo. Mas eu, gentilmente e educadamente, disse: as senhoras estão desrespeitando a missa e a casa de Deus, não é? Então, não podemos fazer da casa de Deus um lugar de confusão, um lugar de baderna. E hoje está acontecendo isso.
a igreja está virando um lugar de quê, Padre Sérgio? De confusão. Aí, infelizmente, a igreja está virando um lugar de confusão. Não é? Basta ver que agora muitos, infelizmente, né, isso é triste, não é? Muitos estão adaptando na igreja a palavra de quem? De Deus. Adaptando ao mundo. Porque a palavra de Deus precisa se atualizar. Ah, no passado era assim, mas hoje não pode mais ser assim. Veja que Jesus diz aqui no Evangelho, não é? Que criticando aqui os fariseus, nosso Senhor diz o quê? Que eles abandonaram, olha aqui, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição de quem? Dos homens. Pedro, não é? Diante da perseguição da morte no Ato dos Apóstolos, não é? Pedro que está sendo perseguido com toda a coragem, não é? Está sendo açoitado por causa de Cristo, e ele com toda a coragem ele diz assim: é preciso antes obedecer a quem? A Deus, e não aos homens. Como temos aprendido aqui, não importa, pode ser o Papa, pode ser o nosso cardeal aqui, Dom Sérgio. Se eles não obedecerem a Deus, eu devo obedecê-los? Não. Se eles me disserem algo contrário aos mandamentos da lei de Deus, eu devo obedecer? Não. Se eles me disseram algo contrário ao que a igreja ensina há 2000 anos, eu devo obedecer? Não. Porque seria abandonar a Deus para seguir a quem? Os homens. E é por isso essa confusão, porque seguir os homens é a tragédia. A história prova isso. Vamos visitar a história. Os santos, hoje é dia de São Paulo Miki e seus companheiros mártires. Esses santos morreram no Japão para não abandonar a quem? A Deus. Preferiram morrer a terem que abandonar a Deus. Mas hoje muitos não é, querem que a igreja se adapte, que a igreja inclua, que a igreja aceite, mas aceite sem o quê? Sem conversão, sem mudança de vida. Aí acabou a igreja, porque você mandou ela pregar a conversão, acolher a todos, sim, mas não incluir e aceitar o que, Padre Sérgio? O pecado. Aceitar o pecador, sim, desde que ele se arrependa e se converta e procure cada dia emendar o que? A vida. Mas vejam, essa grande confusão. Ontem, e com isso eu vou terminar a homilia, eu queria até trazer aqui, mas ia demorar muito. Ontem eu estava relendo algumas coisas do Papa Bento XVI. Eu estava lembrando, porque foi espetacular, não é? Foi espetacular. Inclusive eu fui, não é? Na ocasião para essa visita. O Papa Bento XVI esteve aqui em 2007, não é? Viria também em 2013 para a Jornada Mundial da Juventude, mas ele renunciou antes de acontecer aquela jornada que estava previsto que ele viesse. Mas ele veio em 2007, foi quando ele canonizou o Frei Galvão, naquela ocasião, lá em São Paulo. E já em 2007, depois procurei na internet, em 2007 ele fez um famoso discurso para os bispos lá em Aparecida, da Basílica de Aparecida, para todos os bispos. Fez um famoso discurso, Papa Bento XVI, se eu não me engano, 11 de maio de 2007, se eu não me engano, foi o dia que ele fez esse discurso para os bispos do Brasil, naquela ocasião. Se eu não me engano, também estavam os bispos também, alguns bispos também latino-americanos, não é? Mas o fato é que já naquela época, não é? O Papa Bento XVI, e praticamente há 20 anos, né? Praticamente há 17 anos, em outras épocas também, não é? Ele já alertava
para os bispos do Brasil, já chamava atenção para algumas confusões na igreja latino-americana e na igreja brasileira, sobretudo a confusão litúrgica. Veja que coisa interessante, sobretudo a confusão litúrgica, porque, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia é a fé da igreja celebrada, é a doutrina celebrada. Então vejam, se eu celebro erradamente a missa, é porque a minha compreensão da doutrina da fé é errada. Então, se a minha compreensão da fé é errada, o culto que expressa a fé vai ser errado. E qual é a consequência disso, Padre Sérgio? A minha vida também vai ser o quê? Errada. Por isso essa confusão. Agora, se procurássemos ensinar a fé de maneira direita, celebrar de maneira direita, não estou dizendo que se isso acontecesse, as pessoas vão viver corretamente, porque as pessoas têm vontade também, é óbvio, as pessoas têm vontade, inteligência e vontade. Porém, se nós insistíssemos mais na doutrina, se insistíssemos mais no reto celebrar a missa, consequentemente o povo viveria mais e melhor o que? A fé. Seria mais obediente a Deus. Mas como hoje existe essa bagunça da doutrina, existe essa bagunça na liturgia, consequentemente existe o que, Padre Sérgio? Essa bagunça também na vida, no testemunho dos fiéis. Por quê? Porque nós estamos abandonando os mandamentos de quem? De Deus. Para que cada um ensine o que bem entender. Isso vai levar a quê? A confusão. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, voltar sempre à fé. Papa Bento XVI, com isso eu termino a homilia. Logo, quando era Papa, em diversas ocasiões, ele disse que nesse mundo confuso que a gente vive, ele disse isso. Tanto é que alguns tinham ele como pessimista. Depois tudo se constatou, porque muita coisa que ele disse se constatou. Nesse mundo confuso que a gente vive, ele dizia que a igreja, ela deve ser um oásis. Nesse deserto humano e espiritual que a gente vive, a igreja deve ser um oásis. Nós já assistimos aqui diversos filmes e sabemos que quando as pessoas estão caminhando no deserto, ali com sede, sobretudo, com fome, no deserto, quando as pessoas encontram um oásis, no oásis normalmente tem o quê? Tem água. Normalmente tem o que no oásis? Alimento. Então, nesse deserto que a gente vive, a igreja deve ser o que, Padre Sérgio? Um oásis, um lugar de vida. Por que um lugar de vida? Porque a igreja, ela tem a vida. A igreja dá a vida. E essa vida é quem, Padre Sérgio? É nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que se auto-apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Ele que disse de si mesmo: quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele que disse, não é? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E disse mais: nunca mais terá sede e nunca mais terá o quê? Fome. Não é a fome física, não. É a fome de sentido, é a fome de vida, é a fome de alegria. E essa é a missão da igreja. Vamos rezar, meus irmãos, vamos rezar. Hoje, infelizmente, as paróquias estão sendo reconhecidas pela seresta que faz, pelo forró que faz. Terrível isso. Pelo bingo que faz. E é vergonhoso também que muitas paróquias fazem isso para arrecadar dinheiro, para fazer o que? As obras da igreja. Porque também muitos festas também não colaboram. Aí muitos têm que fazer isso. Tem que imitar o quê? O mundo. Esses dias, não é? Não vou dizer o nome da paróquia não, porque quando a gente fala, as pessoas pensam que nós estamos criticando. É uma crítica mesmo, porque está errado. Tem uma paróquia, não vou dizer o nome da paróquia, mas está realizando a paróquia folia. A paróquia folia.
O carnaval da paróquia. Ah, padre, com música religiosa. E a gente vai dar aqueles pulos, como se estivesse na avenida aí. Porque ninguém está preocupado com o ritmo de música, com mensagem, não. É balançar o corpo. Na igreja, não. Se quer balançar o corpo, até vá lá para o carnaval. Se quiser, vá. Agora você vai fazer isso por balançar o corpo na igreja? E você vai dizer que isso é para Jesus? Isso é uma ofensa. É uma blasfêmia. Você imagina a Santa Teresinha fazendo isso? Um São Padre Pio, que a gente venera tanto, fazendo isso? Né? Que o povo venera muito a esse santo, né? A gente não imagina um santo fazendo isso. E não vai fazer. Ah, está na catequese, fazer uma brincadeira, fazer uma coisa, tudo bem, isso aí é na catequese, não é? Ou no encontro, fazer uma brincadeira, mas no culto, na liturgia, na missa, não. Nós já fizemos aqui, por exemplo, o que não deve ser feito, mas nós já fizemos, corrigimos. Mas nós já fizemos aqui, por exemplo, na missa com as crianças, teatro de boneco, já fizemos. Acho que uma vez ou duas, não sei. Mas não fazemos mais. Sabemos que isso é errado, que não se deve fazer. Que a missa, ah, padre, porque é para ajudar a criança a entender. Não, o que você vai ficar preso é o boneco e a brincadeira, e não Nosso Senhor e a Eucaristia. Então, nesse deserto, a igreja deve ser o quê? Um oásis, um lugar de vida, um lugar da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é a missão da igreja, é estar unida à sua vida, que é Cristo, e dar essa vida para o mundo. Não queremos outra coisa não, meus irmãos. Quando estivermos na igreja, queremos isso. Queremos Cristo, para poder também dar Cristo com o nosso bom testemunho. Vamos pedir a Deus que cresça sempre em nós essa consciência de que a sua casa é casa de oração, que cresça sempre em nós a consciência da fé, que nós, meus irmãos e minhas irmãs, não abandonemos os mandamentos de Deus, não esvaziemos os mandamentos de Deus, mas que coloquemos sempre eles onde eles devem estar, no centro do que somos e do que fazemos. E assim fazendo, todos nós iremos sempre mais cultivar uma fé firme, segura, capaz de sustentar a nós em toda e qualquer circunstância.